Fala galera, boa noite. Mais uma terça estamos aqui para nossa live DMD, Destravando o Marketing Digital. E essa live ela tem o intuito de quê? De ensinar pessoas comuns, consultores, a entrar nesse mercado digital e também a vender as suas consultorias sem depender apenas de indicação. Para quem não sabe, essa live acontece no Zoom todas as terças-feiras, às 19 horas. E você provavelmente, se estiver assistindo pelo YouTube, sabe que essas lives são aulas que eu dou e depois eu coloco aqui no YouTube. Beleza, galera? Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre como vender consultorias no Instagram, mesmo sem ter seguidores. Essa é uma aula muito inicial, então provavelmente muitas pessoas já sabem como você consegue utilizar o seu Instagram para vender, mesmo sem ter seguidores, sem ficar dependente dessa métrica, que é uma métrica de vaidade. Certo, não só de vaidade, né? Porque todo mundo precisa de seguidores para você ser mais visto. E antes da gente entrar no tema, eu vou falar, né, qual é o propósito, né, dessas lives, que foi mais ou menos o que eu falei agora aqui no início, né? Essas lives, ela tem o propósito de te ensinar a como se posicionar no digital, a como ser referência, ser considerado como autoridade na sua área de atuação e atrair clientes certos, os leads, os clientes qualificados, certo? E também a vender a sua consultoria utilizando o digital e para você, quer dizer, para você também sair de depender apenas de indicação. Cara, a indicação é maravilhoso, eu amo, mas ela tem que ser um braço a mais no seu modelo de vendas, ela não pode ser o principal. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, na nossa aula de hoje, vou ensinar para vocês e vocês vão aprender, vamos trabalhar juntos a como vender consultoria no Instagram, mesmo sem ter seguidores, certo? Eu vou te mostrar aqui algumas estratégias que eu utilizo no meu próprio negócio e estratégias que tanto os meus clientes quanto os meus mentorados são estratégias que eu passo, né? Então, cara, se você não sabe ainda como utilizar as redes sociais para vender, essa aula é para você. Beleza, galera? Então eu vou abrir aqui a minha página para você. Para quem não sabe, eu adoro usar mapa mental. Então já uso mapa mental há muito tempo. Então essas aulas elas eu vou colocar no mapa mental, porque eu acho que é mais dinâmico. Quando você tem ali uma apresentação, ela fica, eu não sei, eu não consigo transmitir, né? Ela fica muito estática, muito parada. Então a ideia aqui é nós colocarmos olha, tá vendo? Já quase me perdi. Colocar o mapa mental para ficar mais fácil para vocês entenderem e também para mim porque fica mais dinâmico. Perfeito, galera? Então, vamos começar aqui. Estamos aqui para a live de número 2, DMD, como vender consultoria no Instagram, mesmo sem ter seguidores. Perfeito, galera. Então, vamos aqui. Ó. Eu separei ah, essa, como que eu posso dizer? Essa aula em algumas partes, né? Então, eu separei ela para ficar mais fácil. Então, tá aqui. Caramba, pronto, tá aqui, ó. Então, ela vai ser dividida entre 6 partes, né? A primeira parte, vamos falar sobre a quebra do mito dos seguidores. Depois, o verdadeiro motor das vendas online. Terceiro, as oportunidades para quem não tem seguidores. 4, as estratégias práticas que eu uso. E também o que você não deve fazer na hora de vender o seu produto pelas redes sociais. Aqui no caso a gente está falando do Instagram, mas ela também funciona para o LinkedIn, para o TikTok. Não sou muito familiarizado com o X, né, que é o antigo Twitter,
mas eu acredito que também vai funcionar por lá, certo? E por último, o gatilho do desejo. Você vai entender o que estamos falando. Então aqui, ó, a primeira parte primeiro a gente precisa entender a diferença de seguidor versus clientes. Existem vários casos de pessoas que tinham até milhões de seguidores, mas quando ela lança algum tipo de produto, flopa, ninguém compra. E aí tem tem alguns motivos, né? Mas vamos lá. Se você tem um Instagram e você posta dancinha, você pega um público. Não é nem desqualificado. A palavra certa é fora do que você pretende. Pô, eu vendo a minha consultoria de negócios, então não faz sentido eu tentar vender para um público que está interessado em dancinha, porque o formato de consumo é diferente, o que as pessoas buscam são diferentes. Então, quando você vê um cara ali de milhões até de seguidores e o cara ele quer emplacar, ele quer colocar ali alguma consultoria, ou desculpa, vender algum produto, o público não está acostumado com isso. Então, o público não compra. E aí, primeiro você precisa entender isso, né? E algo que eu digo é que o Instagram, ele é uma vitrine e você precisa ter a sua vitrine sempre bonita. Cara, dos anos dos anos 2020, né, pra cá, o Instagram, as redes sociais viraram seu currículo. Ela te contrata e ela te demite. Você já percebeu? Já parou pra pensar nisso? O tanto de caso que tem pessoas que trabalhavam para alguma empresa e fez algum post, às vezes até político, ou falando alguma merda, ou não sei, falando algo relacionado a, sei lá, ofender alguma minoria, racismo. Então, o que a pessoa fala na sua rede social, isso se torna contra ou a favor a você. É, teve até um caso agora eu acho que foi com Thales Gomes, que ele fez um dono de empresa contra 30 desempregados, algo assim. E um dos meninos, ele conversou legal, ele tinha um posicionamento legal e ele usou ali, né, uma forma, não entendi que ele foi para atacar, mas ele foi para colocar o ponto de vista dele. E logo depois, ele foi contratado por uma empresa. Mas ele era alguém que já tinha um perfil legal, já dava para ver que era alguém mais interessado nessa área profissional. Então, sim, o seu Instagram, ele é uma vitrine. E também aqui ele traz segurança para quem te segue. Então, a pessoa que te segue, e você, vamos lá, você é consultor financeiro e quer ensinar às vezes nem ensinar, mas aumentar a percepção das pessoas sobre a importância de ter um dinheiro investido, sobre a importância de se controlar. Então, isso, você precisa usar o seu Instagram para mostrar isso para as pessoas, entendeu? Então, a pessoa que te segue, ela vai entender quem você é, ela vai ver os teus valores, porque querendo ou não, qualquer coisa que você posta ou que você fala, isso demonstra o que você é, quem você é. Então, se você posta alguma coisa não tão legal e não beneficente para as pessoas, cara, as pessoas vão entender e aí elas vão saber, né? Eu mesmo sou muito crítico nesse ponto. Então, quando eu vejo alguém falando algumas asneiras é, no Instagram, eu já acredito que essa pessoa ela não é tão confiável assim, certo? É, então, vamos lá. O mito que a gente vê nessa parte número um aqui, né? Que você precisa ter seguidores para vender, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quantidade de seguidores, óbvio que é bom, porque as pessoas vão, você vai ser reconhecido, mas isso não define se você ganha muito ou não, se você vende muito ou não, e se o seu conteúdo é bom ou não. Tem tanta gente que viraliza vídeos idiotas e aí o cara consegue, sei lá, 10, 20, 30 mil seguidores numa tacada só.
Mas não é porque o cara tem um conteúdo bom, é que um vídeo emplacou ali. E vou te falar, no meu na minha antiga sociedade, nós vendíamos curso de inglês e tivemos vários vídeos é, viralizados. Só que o que acontecia? Era um público muito desqualificado. Começou a chegar indiano, árabe e tal, porque os nossos conteúdos eram em inglês. Então não tinha nada a ver com o nosso público. Então, vários vídeos, quando começava a viralizar, que traziam o público errado, a gente já cancelava. Por quê? Porque ele vai começar a meio que, não sujar, mas ele vai. Mais pra frente você vai entender o que eu quero dizer com os seguidores, certo? E agora temos a parte número 2, que é o verdadeiro motor das vendas online. E para quem não sabe do que eu estou falando do tráfego pago. E aí você me pergunta, Carlos, o que é tráfego pago? Hoje é dividido em dois, tráfego orgânico e tráfego pago. Vou primeiro falar o que é o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é quando você posta algum tipo de conteúdo, deixa eu até trocar aqui para ficar mais fácil, quando você posta algum tipo de conteúdo e aí você espera as pessoas a te seguirem, a gostar. Então, tem pessoas que postam ali até 300 conteúdos, um por dia, para criar essa audiência, certo? E aí, conforme as pessoas vão te seguindo, você vai aumentando a sua base. Então, é de forma orgânica, onde você não tem investimento, não só necessariamente nas redes sociais, nas plataformas como YouTube, no Spotify, você consegue trabalhando o seu branding. E o que eu estou fazendo aqui também é uma forma de tráfego orgânico. Por quê? Porque eu estou primeiro dando conteúdo sem investir, acreditando que lá para frente eu vou ter esse retorno. Só que isso é para quem tem muito tempo. E nós sabemos que a maioria de vocês, e assim como eu, não temos tanto tempo assim. Tem gente que demora 3, 4 anos. O Flow é um exemplo, né? Até mudando um pouco do foco, mas o Flow, ele ficou 2 anos trabalhando, sem ganhar nada, utilizando o mercado orgânico, o tráfego orgânico, até ele viralizar. Então, se você não tem 2 anos, a melhor solução para você é o tráfego pago. E aí você me pergunta, Carlos, o que é o tráfego pago? O tráfego pago é uma forma de você pagar para atrair clientes, leads ou mesmo pessoas, certo? Mas antes você precisa entender que o tráfego pago, ele olha aqui, ó, pronto, já comecei aqui na minha apresentação, já me embolei. Que o tráfego pago, ele é uma forma que as plataformas utilizam para você segmentar a pessoa. Não sei se vocês já perceberam, mas na internet todos nós caímos em. Eu vou usar uma palavra mais fácil, mas seria caixinhas. Quando você segue uma página, quando você faz uma pesquisa de conteúdo no seu Instagram, vamos falar agora só de Instagram. Você vai sendo posto em uma caixinha. Olha, o Carlos, ele está interessado em podcast. E aí você vai pesquisando. Aí depois o Carlos, ele está interessado em podcast de negócios. E aí você vai pesquisando e essa segmentação ela vai ocorrendo conforme o tempo vai passando. Não é algo muito tão rápido assim. E aí depois o Facebook entende. O Carlos gosta de podcast, de negócios, do O Mentor Podcast. Ou do Geração de Valor, do Flávio Augusto, do Conselho. E aí, quem vai fazer anúncio, né? A gente vai entender que o tráfego pago é você fazer anúncio, você consegue segmentar pessoas interessadas em um determinado tema. Pessoas interessadas sei lá, em podcast. Pessoas interessadas em negócio. Entendeu? Então você imagina, se a gente trazer para o mundo real, mundo físico, na verdade, não real, né? Um mundo físico, que é como você colocar a sua empresa, a loja da sua empresa,
em uma feira só de negócios. As pessoas que estão ali, elas estão altamente qualificadas para comprar o seu produto. Diferente se você vende negócios e a sua loja está em um shopping, que não tem nada a ver. Não interessa a quantidade de pessoas que passam lá por dia, por semana, por mês, pode chegar a passar milhões, mas não é o teu público qualificado. Então a diferença do tráfego pago para o orgânico é que você consegue selecionar mais as pessoas, certo? Então, colocando aqui uma definição, vamos voltar aqui na tela. A definição aqui, que o tráfego orgânico, a primeira o tráfego orgânico, né? Primeiras formas de tráfego é através do tráfego orgânico, onde você cria conteúdo. Eu vou até apagar isso aqui, que isso aqui tá. Eu estava montando essa aula ontem, hoje e acabei me enrolando aqui. Então, onde você cria conteúdo, posta, engaja, e se o seu conteúdo for bom e gerar desejo nas pessoas, elas começam a te seguir e depois vão comprar de vocês. Vocês vão entender que o tráfego pago, ele é bom, mas o melhor é a junção dos dois. É a junção dos dois. Então, a gente vai entender isso mais para frente, certo? E o tráfego pago, que é a nossa segunda opção, e a que eu considero mais rápida e prática do que o tráfego orgânico. Ih, meu Deus. É isso aí. Do que o tráfego orgânico, pois você não fica dependente de conteúdos postados. E aí, vamos para o nome da aula. Você não precisa ter seguidores. Os seguidores, eles vão ser uma consequência do seu tráfego pago. Então as pessoas vão ver o seu anúncio, vão ver os vídeos ou o estático, o que quer que você anuncie lá, e elas vão começar a te seguir, porque provavelmente se é um produto que você vende, uma consultoria, se é até mesmo como criar brand, marca. Então as pessoas, elas estão ali muito mais qualificadas do que for apenas um vídeo que viralizou por alguma coisa que não seja o intuito do seu site e trouxe pessoas desqualificadas. Entendeu? E até aqui eu coloquei uma frase, né? Você pode esperar que o seu cliente entre na sua loja por acaso. Ou pode colocar um outdoor gigante na frente do escritório dele. Foi mais ou menos o exemplo que eu dei do shopping e da feira. Aqui, quando ele coloca um outdoor gigante na frente do escritório dele, nós estamos falando do celular. Estamos falando daqui, né? Do computador. Então você vai ver, a gente vai falar aqui do tráfego pago, mas existe tráfego pago para Google, para jornais, tipo UOL. Existe tráfego pago para a maioria das redes sociais, para o YouTube. Então, aonde a pessoa. Cara, você vai entender. Qualquer site que você entrar hoje vai acontecer ali de rolar um pop-up ou alguma coisa te vendendo. Às vezes você nem entende que está sendo. Né, que estão vendendo para você. E o mais legal do tráfego pago é que você consegue linkar tudo. Então a pessoa ela te vê primeiramente no Instagram e depois você começa a persegui-la pelo Google, pelo YouTube, pelos jornais que ela acessa. Então, o tráfego pago, ele é uma maravilha. Maravilha. Só que, como eu disse, o melhor é a junção dos dois mundos. Dos dois mundos. E a nossa parte 3 é a oportunidade para quem não tem seguidores. Quando eu digo que quando a gente sobe o anúncio, nós conseguimos segmentar, nós conseguimos fazer anúncios somente para os nossos seguidores. Porém, se os nossos seguidores não são qualificados,
aí o seu anúncio ele pode ser menos efetivo. Então, por isso que é importante os seus seguidores também serem qualificados. Por isso que é importante, né? Por isso que é importante você não postar qualquer coisa. Às vezes você viu um meme de um gatinho engraçado e você posta, e aí vem aquela enxurrada de pessoas, viralizou 10 milhões de visualizações, 100 mil novos inscritos, mas não tem nada a ver com o que você está buscando. Então isso é muito, a gente tem que entender muito sobre isso. Certo? Vamos aqui. E essas oportunidades, por quê? Porque você consegue usar o seu dinheiro para impulsionar esse conteúdo ou mesmo criar um anúncio e fazer ele chegar para as pessoas certas. Você consegue segmentar para o seu avatar. Você tem aí o papel. Hoje eu gosto de papel, eu gosto de escrever, mas você tem aí algum documento explicando quem é o seu avatar? O que ele faz? O que, ou se ele, a idade, se ele é casado, se não é, religião, a cidade, os costumes. Então, quanto mais você souber do seu avatar, melhor vai ficar o seu anúncio, porque a gente consegue segmentar tanto no vídeo quanto nas campanhas. Então, quanto mais. Se você não tem isso, é algo que você precisa fazer para ontem. Para ontem. Deixa eu acertar aqui. E no tráfego pago, ninguém quer saber quantos seguidores você tem. O que importa é a mensagem certa para a pessoa certa. É o produto certo. Você vai entender. Hoje eu considero o Instagram a melhor ferramenta para se anunciar, que é o Meta, né? Temos ali o LinkedIn, mas as pessoas já estão habituadas com os anúncios. Mas geralmente quem está no Instagram não está procurando comprar nada. É que hoje tem o TikTok Shop, você entra ali, você tem um marketplace. Mas aí vem um anúncio, vai aumentando o nível de consciência e aí você vende. Então, a pessoa ela não está buscando. E às vezes você vai entender que a venda muito agressiva talvez pode afastar o público. Você tem que trabalhar. É como se fosse um relacionamento. Tem que ter a conquista até você vender. Certo? Opa. E você não precisa, né? Vamos começar de novo. E você não precisa de valores gigantescos para investir. O inicial na Meta. O que é a Meta? O antigo Facebook. Então, WhatsApp, Instagram, Facebook, eles comportam um Meta. A Meta, né? Para quem não sabe, o nome Meta veio de metaverso. Mark Zuckerberg colocou esse nome, que é algo que ainda não virou, mas eu acredito que no futuro vai acontecer, né? Então, o valor inicial para você começar a investir é $1, mas eles arredondam, então tá para R$ 6. R$ 6. A Meta é a principal empresa que as pessoas utilizam o tráfego pago. Meta e Google. E você pode começar com apenas R$ 6 por dia. Ou também você consegue investir acima de 20, 30. Tem pessoas que investem 1.000, a casa dos milhares de reais por dia. Empresas grandes que fazem lançamentos, né, que é uma ação de venda para venda de um produto, tem empresas que colocam milhões, 2, 3 milhões. É um negócio absurdo. Teve um lançamento que acho que foi 160 milhões de faturamento, mas, se não me falha a memória, foi mais de 30 milhões em tráfego pago. Olha que loucura. Olha que loucura. Então você pode investir pequenos valores de 20, 30 reais por dia para alcançar empresários, gestores e decisores no Instagram. Certo? Como eu disse, no momento, o Instagram é a melhor ferramenta para
fazer tráfego pago. Pelo menos para quem quer iniciar. Certo! E quais são os formatos de anúncio que você pode usar, né? Então a gente começa aqui com post mais anúncio, que você pega um post simples de uma dor ou solução e coloca aqui, ó, tem uns errinhos aqui, R$ 10 por dia para rodar. Então, eu faço alguns serviços de gestão de tráfego e uma das empresas que eu tenho é uma clínica de estética. Então, nós temos vários anúncios, não tem um ou dois, mas tem vários. E nós vamos utilizando diversos formatos. Então, vídeo, imagem, estático, caixinha de pergunta e um monte de coisa. Até mesmo um post que ficou legal, a gente impulsiona ele. E o que a gente faz? Coloca um antes e depois. A gente coloca um depoimento. Você vai ver que um anúncio de depoimento ele é muito forte. As pessoas se interessam. Entendeu? Então, é isso. E qual o objetivo, né? O objetivo é gerar cliques no link da bio, ou mensagem no WhatsApp, ou agendando uma reunião, ou levando para o seu site. Entendeu? Esse do WhatsApp, ele é maravilhoso. Se você tiver uma automação, melhor ainda. A pessoa viu o seu anúncio, ela entendeu a sua mensagem, o seu produto tá legal para ela, quer saber mais, ela cai no WhatsApp, começa a rodar ali uma automação. Se fez sentido para a pessoa já coloca ali, a própria automação já dá também ali para a pessoa uns horários disponíveis, e quando você vê, você nem precisou de um SDR para fazer toda essa parte. Isso já te economizou muito tempo. Então, os anúncios, você vai entender que o tráfego pago, os anúncios, eles, quando são integrados com outras funcionalidades, aí o céu é o limite. E aqui eu vou mostrar para você também um funil simplificado. Nós começamos com conteúdo, passamos para os anúncios, depois uma reunião estratégica e ali a venda da consultoria. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos continuar com o consultor financeiro. Então, para o consultor ele vender ali um produto, né? Às vezes até esqueci o nome. Eu vou fazer uma alavancagem patrimonial. Ele pode criar alguns conteúdos, né? Você vai ver que o Instagram, como eu disse, ele é tua vitrine, ele precisa estar bem alinhado com o que você faz, com os seus valores, para trazer segurança para os seus possíveis clientes. Então, estamos postando ali que nesse momento de juros altos, um dos melhores investimentos que você pode fazer é comprar casas na planta, apartamentos na planta, utilizando o consórcio para fazer essa alavancagem. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Mas aí você educa. Aí você aumenta o nível de consciência. Então a pessoa, ela viu o teu conteúdo, ela começou a te seguir. Até então você não usou o tráfego pago. Nesse primeiro momento você pode utilizar, mas até então, nesse nosso funil, você não utilizou. E aí ela começou a te seguir, ela engajou, comentou, curtiu. Aí você cria um anúncio. E nesse anúncio, você fala dessa oportunidade, amplifica ela. E aí você coloca no seu anúncio. E se você quiser saber mais sobre como usar o consórcio para alavancar o seu patrimônio, te trazendo segurança, clique no link de Saiba Mais e agende uma reunião comigo através do WhatsApp. Então, a gente começou pelo conteúdo, do anúncio chamou para o teu WhatsApp e no WhatsApp você faz uma reunião estratégica. Mostra como você consegue
como você vai ajudar essa pessoa, como você vai fazer, como ela pode ganhar dinheiro, né, com o consórcio, nesse caso. E ali você então vende a sua solução, que é a venda da sua consultoria. Então imagine que é um funil. Consultores entendem que um funil você manda mensagem para 100, conversa com 60, agenda 40 reuniões e vende para 10, 20. E aqui vai funcionar da mesma forma. Quanto mais pessoas gostam do seu conteúdo, engajam com o seu conteúdo, você fica mais fácil para você vender. E aqui também no conteúdo, a gente está falando aqui do orgânico, mas esse conteúdo você consegue impulsionar ele no Instagram. E aí você utiliza lá o tráfego pago desde o início. Então você consegue trazer mais qualificado ainda e mais rápido ainda. Galera, para vocês que estão aqui no chat, né, porque essa reunião está no Zoom, o que vocês estão achando? Estou trazendo clareza, não está tão claro assim. Carlos ainda está difícil, não vi ainda. Nessa aula nós não vamos fazer, eu vou abrir o meta para vocês. Mas eu vou fazer uma aula onde nós vamos subir uma campanha juntos. Vai ter uma aula também só de anúncio. Ih, cara, tem muita aula aqui. Ainda tem muita aula. Se vocês verem a lista, tem para os próximos 4 meses já tudo definido. E um exercício aqui para vocês. Pensa em um post que resolveria uma dor direta do seu cliente e que poderia ser impulsionado. Carlos, eu não tenho posts de trabalho no meu Instagram. Então você precisa, para ontem, mudar isso. Para ontem. Se você quer se posicionar no mercado digital, se você quer ser reconhecido como autoridade e se você quer vender para deixar de depender de indicação. Lembra, indicação é boa, mas ela é um braço. Então você precisa sim ter um Instagram. Você precisa sim criar conteúdo. Não precisa postar todos os dias, Carlos. Você vai ver que não. Precisa postar, às vezes, de 1 a 3 vezes por semana para as pessoas lembrarem de você. Carlos, não quero ser reconhecido como autoridade, só quero vender. Também dá, também dá. Mas mesmo assim você vai precisar de um Instagram bem posicionado. Depois eu vou fazer um outro, também tem aqui na nossa lista, um outro vídeo só de tráfego pago para o Google. Para o Google. E a quinta parte, o que você deve evitar. E isso é muito comum. Tem diversos influenciadores grandes no mercado de milhões que compraram os seus seguidores. Que compraram. Então é algo que você tem que evitar fazer. O que eles costumavam fazer? Para quem não sabe, seguidores falsos são bots. Então uma pessoa consegue gerenciar milhares de seguidores e vende esses seguidores. E as pessoas fazem isso por métrica de vaidade. De vaidade. Mas também, quando você faz anúncios, você também compra os seus seguidores. Então, ali é comprar seguidores falsos. Existe isso também. Se você está fazendo anúncio, principalmente para reconhecimento de marca, e está chegando bastante seguidor, então vocês também estão comprando. Comprando seguidores. Outra coisa que você deve evitar, fazer anúncios sem mensagem clara. Perdido. Existe uma estrutura para fazer anúncio. Existe ali um gancho inicial dos primeiros segundos onde você tem que chamar a atenção das pessoas, porque a gente sabe aqui, ó, o swipezinho arrasta para cima. Então, o início tem que ser algo diferente, tem que quebrar o padrão, tem que ser algo muito forte. E aí depois você vai ter a sua mensagem e depois vai ter o seu CTA, que é o Call to Action, ou mesmo a chamada para
ação. Então, isso faz parte de uma estrutura, de um bom anúncio. E também se deve evitar publicar conteúdos genéricos. Carlos, o que é conteúdo genérico? Que não conversa com ninguém. Me dá um exemplo. O gatinho. O meme do gatinho. Você tem que evitar. Porque o cara fala assim, porra, ele tá falando sobre finanças, aí também tá falando sobre bar, tá falando sobre futebol, tá falando... É uma bagunça. É uma bagunça. Então, isso são coisas que você deve evitar para ter ali um bom Instagram. Galera, vou fazer uma perguntinha aí para vocês. O que vocês estão achando dessa aula? Para vocês também que estão assistindo pelo YouTube. Para quem não sabe, no final dessas aulas, eu abro ali para 30 minutinhos, que não sai aqui, 30 minutinhos aqui de conversa, onde eu vou tirando as dúvidas dos seguidores. Então, seguidores das pessoas que estão aqui cadastradas, dos alunos que estão aqui cadastrados, né? E o que eu estou fazendo nessa aula, né? Eu estou te mostrando que é possível vender mesmo sem ter seguidores. Aplicando esses ajustes simples. Não é fácil, mas é simples. Mas a verdade é que isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas não fique com medo porque é o início. Para quem está começando agora nesse mercado, pode achar que é muita coisa, mas conforme o tempo vai passando, conforme você vai utilizando, conforme você vai fazendo os anúncios, você vai utilizando as ferramentas, as coisas vão ficando mais claras na sua cabeça. E você precisa estar. No passado dizia que quem não estivesse na internet estaria fora do jogo, mas hoje quem não utiliza as redes sociais para vender também está fora do jogo. Não é só estar na internet, não é só ter um site. Vemos aí bilionários mostrando. A gente tem o Elon Musk, a gente tem o Mark Zuckerberg, a gente tem o João Adib, da CIMED. A gente tem um Lázaro, que também é empresário, que trabalhava para o Grupo Silvio Santos. Temos o Flávio Augusto. Pô, o cara é bilionário, o cara não precisava aparecer nas redes, mas ele tá ali, trazendo conteúdo. E conteúdo de muita qualidade. Muita qualidade. Certo, galera. Mas isso aqui, então... Deixa eu vir pra cá, que tem muita coisa. Ah, e aí você que está aqui no Instagram e não me conhece, eu vou dar ali até um breve contexto de quem sou eu. Eu comecei, acabei de ver aqui que eu comecei e acabei não me apresentando, mas eu me apresentei aqui pra galera que tá no Zoom. Que quando aparece aqui no YouTube, eu já fiz alguns cortes, né, do início e do final. Mas, meu nome é Carlos Barbosa, sou estrategista digital para consultores. Não somente para consultores, mas é o meu foco. Certo? Eu estou há mais de 2 anos nesse mercado, já trabalhei com nicho de inglês. Eu morei 9 anos na Austrália, então quando eu cheguei no Brasil para trabalhar com marketing digital, eu falei, cara, inglês é algo que eu domino. E fiquei ali durante muito tempo. Então, trabalhei com podcast, já fiz. Então, vivo desse mercado há 2 anos. Já estruturei vários funis de venda. Como eu estou te mostrando esse do tráfego, ele é um funil de venda. Já trabalhei com anúncios, faço também gestão de tráfego. Mas é só para uma galera muito qualificada, muito, porque o gestão de tráfego eu prefiro ensinar do que fazer. Mas são pessoas ali, são empresas que elas têm um lugarzinho no meu coração, então eu abro essa exceção, certo? E também essas aulas elas têm o intuito de eu ensinar os consultores que querem entrar nesse mercado gigantesco que é o mundo do digital. Então tenho isso como propósito, certo? E as coisas que eu mostro aqui são coisas que eu já apliquei, coisas que eu uso no meu dia a dia, né? E essa questão, como eu coloquei ali no lançamento, para quem não sabe, algo mais para frente a gente vai conversar,
eu peguei pessoas do zero. Então eu comecei ensinando essas pessoas do zero, porque eu não entendia nada. Então se você está aqui e você não entende o que eu estou falando, ou está tendo esse primeiro contato, cara, não se assuste, não se assuste. Muitas pessoas também começaram do zero. E conseguiram vender também, sem precisar ter milhares ou milhões de conteúdo. E vamos terminar aqui esse último, né? Que é a parte 6, estamos chegando perto do final, que é o gatilho do desejo. Para quem trabalha com vendas de consultoria e não sabe o que é gatilho mental, precisa rapidamente ler o livro Gatilhos Mentais, porque é parte do ser humano. Nós não entendemos, mas os gatilhos mentais, eles são partes de nós. O que foi mostrado é apenas o primeiro passo do tráfego pago. E quem aprende a usar o tráfego pago corretamente nunca mais fica refém de indicação. Galera, eu amo indicação. Eu faço parte de grupos de marketing de referência. O maior grupo de marketing de referência que é o BNI. Então eu amo indicação. Mas ele é um braço a mais de venda. Assim como o tráfego, ele é um braço de venda que provavelmente, se você fizer da forma correta, vai ser o seu braço principal de aquisição de clientes. Perfeito. Galera, até colocando aqui, para quem está assistindo pelo YouTube, na descrição, tanto desse vídeo quanto do canal, ele tem uma página onde você se cadastra. É gratuito, mas eu preciso ter esse controle para enviar o link do Zoom às terças-feiras. E eu vou deixar também lá avisos, lembrando das datas, colocando os temas das aulas, para ficar mais organizando para vocês. Então eu preciso, para quem quer participar do Zoom, que você entre nessa página, preencha os seus dados, preencha também um formulário que é para eu entender o que vocês precisam, o que vocês estão buscando, e depois vocês vão entrar num grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, é onde eu vou entregar tudo para você. E vez ou outra rola ali uma live surpresa. Então, para quem quer trocar uma ideia, rola umas lives surpresa. Entendeu? Mas você precisa se cadastrar para poder participar do Zoom. E como eu te falei, no final tem essa interação. E outra coisa, para quem não sabe, para quem está assistindo no YouTube, vocês estão com uma semana de atraso. As aulas no Zoom, elas são exclusivas nessa primeira semana para quem está lá. Então, quem está no Zoom recebe em primeira mão. Quem está no Zoom recebe em primeira mão essas aulas. E depois de uma semana eu posto elas no YouTube. Certo? Então, se você quer receber o conteúdo em primeira mão, você tem que se inscrever. E outra coisa, se você tem alguma dica, sugestão, crítica a fazer, pode deixar aqui nos comentários. E para quem está participando aqui do Zoom, tem um formulário que você pode preencher falando se tem alguma melhoria a se fazer, se tem alguma crítica, se tem alguma sugestão. Isso é interessante, é importante, porque eu entendo melhor o que vocês precisam. Eu trago conteúdos de mais qualidade. Então, isso é um benefício mútuo. Certo? E, Carlos, o que teremos na próxima terça-feira, às 19h, a aula de número 3? Essa aula de número 3, vamos falar dos ajustes simples no seu perfil das redes sociais ou do Instagram que aumentam a sua autoridade. Porque quem busca por venda entende que ele precisa ser reconhecido como autoridade
para as pessoas sentirem desejo de ter os produtos dele. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, já começa a me seguir. Dá um like aqui e comenta. Se não gostou, também comenta. Eu preciso entender. Certo? E é isso. E galera aqui que está no Zoom, vamos tirar uma selfie. Aqui, eu tiro um print da tela e vamos postar no Instagram. E pode me marcar que eu vou repostar e eu também marcarei. Tá bom, galera? Então, muito obrigado por mais essa aula. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau, tchau.